Olá pessoal, como prometido, vou gravar uma videoaulazinha aqui falando sobre a trigonometria no triângulo retângulo, que é um assunto que estamos tratando de sala de aula, especificamente para o pessoal que ainda tem alguma dúvida. Eu preciso saber dessa tabela trigonométrica, né? Essa é a tabela dos ângulos notáveis, né? 30, 45, 60, para seno, cosseno e tangente. E outra coisa que eu preciso saber também são das fórmulas. A fórmula do seno, do cosseno e da tangente. Quando nós estamos utilizando dentro do triângulo retângulo. Ou seja, um triângulo que tem pelo menos um ângulo de 90 graus. Esse ângulo reto aqui, esse é o símbolo de 90 graus que você já conhece. Então, para a gente não perder muito tempo e o vídeo não ficar muito longo, eu já vou partir para os exercícios. Eu tenho aqui um exercício para resolver. Observe as figuras descritas abaixo e encontre o valor de x em cada caso. Nesse caso aqui, eu tenho um triângulo e eu quero encontrar a altura do meu triângulo. Constrói-se uma reta, uma reta com a setinha. Aonde essa setinha bater é o meu cateto oposto. Então, aqui é o meu cateto oposto. Como aqui é o ângulo de 90 graus, do outro lado é o meu cateto adjacente. Logo, com essas informações, eu consigo buscar a fórmula que envolve o cateto oposto, no caso aqui é o seno. Seno, quem é o seno? É o cateto oposto dividido por hipotenusa. Então é bem isso que eu estou procurando lá. Ele está me pedindo o cateto oposto, me deu a hipotenusa. O cateto adjacente ele não me deu nada. Então eu nem preciso me preocupar com essa parte. Então vai ficar assim. O seno de 30 graus é igual cateto oposto dividido por hipotenusa. Agora vamos trocar os valores que conhecemos. No caso do seno de 30, veja, seno de 30 é meio. Ó. Esse é o seno de 30 graus. Então, vale 1/2. No início das atividades, você tem que construir uma tabelinha daquela, com os valores dos ângulos notáveis. 30, 45 e 60. Então, aqui vai ficar 1/2. Ok? Igual o meu cateto oposto é o x. A hipotenusa é 30. Então agora é só fazer aquele processo de multiplicação no formato de x. Ou seja, vai ficar 2 vezes x igual a 1 vezes 30, que é o próprio 30. X vai ser igual a 30. Vocês sabem que quem está multiplicando passa dividindo. Ou seja, x é igual a 15. Se a unidade de medida aqui era centímetro, você só mantém a unidade de medida aqui em centímetro. Achamos o nosso valor que estávamos procurando. A altura da minha figura vale 30 centímetros. Então, desse modo, vocês vão se organizar. O primeiro passo, traça a setinha, encontra o cateto oposto. A outra parte da figura que ajuda a formar o ângulo de 90 graus é o cateto adjacente. E o que está oposto ao cateto adjacente vai ser sempre sua hipotenusa. Ok? Então vamos partir para outro exercício para ver? Vamos lá. O outro exercício está pedindo assim. Então, eu tenho aqui algumas informações e ele está me pedindo o valor de x, não é isso? O meu x agora está desse lado. Então vamos descobrir aqui, vamos traçar aquela setinha. Opa, esse é o meu cateto oposto. Cateto oposto já encontrei. Aqui seria o cateto adjacente, eu não vou utilizar de novo. E agora esse lado é a hipotenusa. É isso? Então, outra coisa que você pode observar também, que a hipotenusa sempre é o valor maior, é a reta maior do seu triângulo. O pedaço maior do seu triângulo é a hipotenusa. Então vamos lá de novo. Se ele está me dando o cateto oposto, está pedindo a hipotenusa, no caso aqui eu vou ter que utilizar o seno de 45. Seno de 45 vai ser igual a cateto oposto por hipotenusa. Ok? Bom, o seno de 45, você pode ver lá na tabela,
você começa contando 1, 2, 3. Então, pela ordem lá do seno, ele é o 2. Raiz quadrada de 2 sobre 2. Se você pensar desse jeito, você vai lembrar dos valores específicos. No caso aqui do seno de 45. Vai ser raiz quadrada de 2 sobre 2. O cateto oposto é 3 raiz quadrada de 2. E a minha hipotenusa é x mais 2. Bom, lembrando de colocar um parênteses aqui, porque você vai aplicar uma distributiva. Vai ficar raiz quadrada de 2 vezes x, raiz quadrada de 2 vezes x. Porque a raiz quadrada de 2 não foi me passado o valor dela. Ela continua a raiz quadrada de 2. Mais raiz quadrada de 2 vezes 2. Coloca sempre o numerador na frente da raiz. Pronto, acabei de fazer essa lateral aqui. Eu vou para... Nós fizemos o lado que tem a letra primeiro, não é isso? Agora vamos fazer aqui, ó. 2 vezes 3 raiz quadrada de 2. 2 vezes 3 raiz quadrada de 2. Ok. Lembrando que quem está somando passa para o outro lado subtraindo. Eu vou ficar com esse lado aqui só. Raiz quadrada de 2 vezes x, que é igual a 2 vezes 3 dá 6. 6 raiz quadrada de 2 menos 2 raiz quadrada do 2. Como aqui é raiz de índice 2, raiz quadrada, então o que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair. Esse pedaço aqui vai ficar 6 tirando 2, ficaram 4. 4 raiz quadrada do 2. A raiz quadrada que estava multiplicando passou dividindo. Ou seja, o meu x vai ficar raiz quadrada de 4 raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada. Quando você tiver um multiplicador, uma raiz como numerador e uma raiz como denominador, você pode cancelar e trabalhar só com o que sobrou, ou seja, 4. O valor que eu estou procurando é 4. E quanto que vai valer esse lado da minha figura? Esse lado da minha figura agora vale 6, não é 4 mais 2? Então, esse lado aqui da minha figura vale 6. Ok? Ele só está pedindo o valor de x. Calcular o valor de x. Já achamos. Tudo bem? Então, esse é o processo. Não é uma coisa complicada. E acredito que vocês vão conseguir fazer com tranquilidade. Vamos fazer mais uma. Aqui na página seguinte, eu tenho mais um exercício para ser resolvido. Então, como nós estamos procurando o valor de x, eu vou aplicar aquela mesma regrinha aqui. Lembra de traçar a seta até encontrar a reta da figura. Ou seja, com isto, eu acabei de encontrar, perdão, o meu cateto oposto. Logo, aqui é o meu cateto adjacente e esse lado que eu estou querendo descobrir, o x, é minha hipotenusa. Então, eu vou ter que ter alguma coisa relacionada com a hipotenusa. Tanto eu posso fazer pelo seno, porque tem um cateto adjacente, como eu posso fazer pelo cosseno, tá certo? Eu vou fazer pelo cosseno, perdão, porque o valor está mais simples, mas nada impede de você continuar fazendo pelo seno, que você tem um cateto oposto, está pedindo uma parte da hipotenusa, ou seja, calcule o valor desse x. Então, eu tenho aqui que o seno de 45 é igual a cateto oposto por hipotenusa. Ok? Logo, o meu seno de 45, quem vai ser o seno de 45? Lembra da tabelinha? 1, 2, 3. Tá certo? Tudo sobre 2. Aqui é o seno, tá? Nós estamos pensando no seno. Tudo sobre 2. Com exceção do primeiro, que é 1, todo mundo sobre raiz. Aqui é 30. Aqui é 45. E aqui é 60. Lembra? Então, o meu seno de 45, a raiz quadrada de 2 sobre 2. Raiz quadrada do 2 sobre 2 é igual aqui. O meu cateto oposto também é raiz quadrada de 2, é 2 vezes raiz quadrada do 2. Ou seja, tem uma raiz quadrada aqui do 2, raiz quadrada do 2 aqui.
Eu optei por fazer desse modo exatamente por isso. Raiz quadrada é raiz quadrada. 2, 2. Ou seja, quem sabe lá no final isso não me ajuda a fazer uma simplificação. Embaixo é x mais 2. Então agora multiplica aqui primeiro, depois multiplica o outro lado. Raiz quadrada de 2 vezes x, 2, raiz quadrada de 2 vezes x. Não mudou nada. Mais raiz quadrada de 2 vezes 2. Lembra de colocar o numerador na frente. Raiz quadrada de 2. Agora, multiplica aqui, ó, 2 vezes raiz quadrada de 2, vai continuar 2 vezes 2 vezes raiz quadrada de 2. Agora multiplica aqui. Nós vamos ter raiz quadrada de 2x mais 2 vezes raiz quadrada de 2 mais 4 vezes raiz quadrada de 2. Quem está somando passa subtraindo, então eu vou ter raiz quadrada de 2 vezes x igual 4 raiz quadrada de 2 menos, que era mais, vai passar a ser menos, 2 vezes raiz quadrada do 2. Agora que você pode descontar, vocês viram por que, eu optei por fazer pelo seno? Por essa coincidência, senão ia ficar uma raiz quadrada de 2 e uma outra raiz quadrada de 3. Aí não ia dar a simplificação que eu estava querendo. Então vai ficar x é igual o 4 descontando 2, ficou 2, não é isso? E a raiz quadrada de 2 permanece. A raiz quadrada de 2 que estava multiplicando, ela vai vir dividindo. Quando eu tenho esse caso, raiz quadrada de 2 no numerador e 1 no divisor, isso aqui é uma multiplicação, eu posso simplificar. E aí o resultado final da minha conta vai ser só o 2. Então o resultado final, olha lá, x igual a 2. Vejam, não é tão complicado de fazer, porém tem bastante detalhe. Eu preciso lembrar da tabela trigonométrica, dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Eu preciso lembrar das fórmulas do seno, do cosseno e da tangente e saber se orientar dentro do triângulo. Ou seja, traçar a setinha do ângulo para frente, sempre, para encontrar o cateto oposto. Se vocês já sabem que eu venho falando isso com muita frequência em sala de aula, durante as explicações das atividades que nós desenvolvemos. Então vamos partir para outra aqui. Acho que tem mais um exercício para fazer. Tem. Então vamos lá. Esse aqui eu já tinha até me antecipado com a setinha, né? Estava até observando ele aqui. Então lembra de traçar a setinha do ângulo para frente para você encontrar quem? O seu cateto oposto. O cateto oposto foi localizado. Logo, isso aqui é o cateto adjacente e aqui você tem a sua hipotenusa. Ok? Isso aqui é um rascunho, por isso que eu não estou caprichando. Vamos gastar muito tempo. Então vamos lá. Então aqui é a minha hipotenusa. Agora vamos verificar. Eu vou tentar fazer a conta pelo cateto oposto. Aqui eu tenho que achar a hipotenusa. Posso usar o cosseno para me livrar da raiz quadrada. Seria uma boa fazer isso, né? Porque o meu cosseno, se eu for fazer pelo cosseno, eu vou ter 8 aqui. Então eu fujo da raiz quadrada. Vocês podem fazer isso. Vamos tentar aqui pelo cosseno? Então, se for fazer pelo cosseno, vai ficar seno cosseno de 60, cosseno de 60 graus. Quem é o cosseno de 60? Vai ser 3, 2, 1, não é isso? Ó, vamos ver quem é o cosseno de 60. 2, 2, 2. Todo mundo aqui está sobre 2, não é isso? Aqui é a raiz quadrada, aqui também. Então, meu cosseno de 60 é meio, vai facilitar muito a nossa vida. Aqui é o cosseno de 60 é meio. Do outro lado aqui é o meu cateto adjacente por hipotenusa. A minha hipotenusa aqui é o x, o cateto adjacente é 8. Vai ficar, 8. Vai ficar 8 sobre x. Veja que conta fácil. X igual a 2 vezes 8. X igual a 16. Teria outro caminho para fazer a conta? Sim, pode fazer pelo seno. Você pode ir lá e fazer pelo seno. Dá para fazer da mesma maneira. Vamos fazer pelo seno só para ter certeza como é que vai chegar. Em que valor nós vamos chegar? Pelo menos um valor próximo nós teríamos que chegar. Se você for fazer pelo seno,
vai ficar assim. Seno de 60 é igual ao meu cateto oposto dividido por hipotenusa. Então vamos substituir quem nós conhecemos. Quem é o nosso seno? Lembra? 1, 2, 3. Aqui vai estar sobre raiz. Então é 3, raiz quadrada de 3 sobre 2, né? Raiz quadrada de 3 sobre 2. Então vamos lá, raiz quadrada de 3 sobre 2. O cateto oposto é a raiz quadrada de 2 sobre 2. Veja, já ficou mais complicadinho isso aqui, né? Dividido por x, que é a minha hipotenusa. Então, quando eu tenho a divisão da divisão, para resolver isso aqui, eu vou manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Ou seja, para fazer uma fração só, vai ficar raiz quadrada de 2 dividido por 2 vezes x. Então, essa fração vira esta. E aí agora eu vou substituir aqui. Raiz quadrada do 3 sobre 2 é igual a 2 vezes x embaixo. Aí multiplica aqui e multiplica lá. Vai ficar assim. 2 vezes raiz quadrada do 3 vezes x. Só coloquei na ordem, tá, pessoal? 2 vezes raiz quadrada do 2. 2 vezes raiz quadrada do 2. Quem está multiplicando, passa todo mundo para o outro lado, dividindo. Então eu vou ter 2, que multiplica a raiz quadrada do 2, aqui é vezes, dividido por 2, que multiplica a raiz quadrada do 3. As raízes eu não posso cancelar, mas o número eu posso. Então, o resultado final, quer dizer, raiz do resultado parcial, raiz quadrada de 2, dividido por raiz quadrada do 3. Vocês lembram que eu não posso deixar uma raiz como denominador? O que, que eu vou fazer? Vou multiplicar todo mundo por raiz quadrada do 3. Então, fazendo essa conta, vai ficar 2 vezes 3 dá 6, raiz quadrada do 6. Aqui vai ficar a raiz quadrada do 3 ao quadrado, que vocês já sabem. Ou seja, 6, raiz quadrada do 6 sobre 3. Está aí a nossa conta. O valor de x é esse. Vocês viram como deu mais trabalho, se for fazer pelo seno? E pelo cosseno foi bem facinho? E sugiro que vocês façam essa análise antes de iniciar a fazer as contas, tá? E, pessoal, eu vou parar o vídeo por aqui para que ele não fique muito longo. Foi só uma recapitulação daquilo que nós já trabalhamos em sala de aula, né? Aquilo que eu já tento demonstrar para vocês em sala de aula mediante os exercícios. E só peço que vocês reforcem essa prática. Então, bons estudos, boa prova a todos. Até mais.